Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia dá aleluia. Aleluia. Um lindo dia, uma linda noite, uma linda vida na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos para mais um encontro de Jesus. E esse é tremendo, né? Como todos os encontros do Senhor. Vamos lá, ouça a palavra. Lucas, capítulo 17, verso 11. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Coisa linda. Linda. É lindo demais, porque Jesus estava passando e nenhuma vez na história a gente vê Jesus passando, indo, voltando, sem um objetivo, né? É verdade. Sem ter um propósito para aquilo. Quando Jesus está passando, vai acontecer milagre. Amém. E Jesus passa por esse lugar, a palavra diz que 10 leprosos viram. E é interessante que eles viram, porque ouviram já dizer sobre Jesus, porque na situação que eles estavam, dinheiro não podia ajudá-los, homem nenhum poderia ajudá-los, eles estavam excluídos da sociedade, da família, e então eles entenderam e reconheceram que Jesus era o mestre, era o Senhor que podia fazer algo por eles, né? E aí quando eles gritam para que Jesus tivesse misericórdia, Jesus simplesmente libera uma palavra. Amém. E isso é incrível, porque muitas vezes a gente quer que Deus faça algo na nossa vida e a gente fica esperando assim a coisa... Bum! Fogo de artifício. A gente fica esperando, né? Uma coisa assim, porque Deus é assim. Um show pirotécnico. Só que Deus liberou uma palavra, vai, que apresenta-se para o sacerdote. Então aquilo era uma certeza absoluta que Deus já tinha feito, Jesus já tinha feito o milagre. Amém. Né? E é tão interessante que eles indo, imagina vocês, eles indo pelo caminho, a princípio eles viram Jesus e pediram a cura. Quando eles vão pelo caminho, eles olharem para eles e verem que a palavra de Jesus tinha concretizado, que a cura tinha acontecido. Um deles, vendo que fora curado, ele viu que ele foi curado. Imagina uma pessoa leprosa naquela época, tá andando leproso, aí olha, tô curado. Ah, gente, deve ter dado um berro, deve ter virado cambalhota, né? Deve ter... Voltando dando glória a Deus. Exatamente. Fala, né? É isso que ele faz. E cadê os outros? Que certamente viram a cura. Às vezes a gente é assim. Às vezes nem no sacerdote foram, né? Às vezes a gente é assim. A gente recebe de Deus e a gente fica tão maravilhado com aquilo que Deus fez que a gente esquece de voltar e olhar para Ele novamente. Esse ele voltou e olhou para Jesus novamente. Ele não só viu, olhou para Jesus para pedir a cura, mas ele voltou e olhou para Jesus para ser grato. E nós precisamos gerar isso dentro do nosso coração. Deus nos tem abençoado diariamente. E mesmo assim, às vezes a gente passa o dia desapercebido, sem olhar para Ele, sem voltar para Ele, sem agradecer por tudo que Ele já tem feito. Às vezes o motivo da nossa falta de alguma coisa é porque a gente ainda está agarrado naquilo que a gente não tem.
Está preso naquilo que a gente não tem. Em vez de olhar para o nosso alvo e saber que uma palavra dele pode mudar a nossa história. Amém. Aqui, né, nesse texto, o avião passando, né, um som, o helicóptero vermelho, o helicóptero vermelho, por isso, tudo bem, mas é vermelho. Olha só, quando fala aqui que esse homem voltou, Jesus não deixou ele só agradecido por aquilo que ele tinha recebido. Os outros receberam a cura, certamente, só que esse recebeu mais do que isso. Leia o final, o que ele recebeu. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele não foi só curado, ele foi salvo. Amém. Deus quer dar muito mais pra gente. Deus tem muito mais pra gente que Aleluia. Os nossos olhos não conseguem alcançar. Aleluia. E às vezes a gente para num detalhe. É uma cura extraordinária isso. Mas é em comparação com a salvação. Não tem preço. Não tem preço. E Jesus amou cada um de nós de tal maneira, tal maneira, tal maneira, tal maneira, que ele se entregou por nós, por amor. Deus deu seu filho por amor. E a gente precisa ser grato o tempo todo. Não receba só a bênção, receba o abençoador. Amém. Não receba só a provisão, receba o provedor na sua vida. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Não, pode falar. Vamos fazer só uma observação. Interessante que Jesus, ele fala que esse que voltou e deu glória era samaritano. E quando Jesus usa esse termo, ele está falando para o povo de Israel que os de fora estão dando mais valor do que vocês de dentro. Então, nós que somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, às vezes não reconhecemos aquilo que ele tem feito por nós, em nosso favor, enquanto os de fora estão reconhecendo. Né? O centurião romano, nunca vi tamanha fé, não é? O samaritano que foi espancado à beira do caminho. A própria samaritana, né? A mulher samaritana. A cananeia. A cananeia. Né? Então, e Jesus vai falando desse povo que é de fora. E os de dentro? Vamos reconhecer e dar glória. Amém. Porque ele muito mais nos amou. Aleluia. Não é? Amém. E nos salvou. E o que difere isso? Amado, esse homem aqui, certamente ele morreu. Depois que foi curado. Chegou o tempo dele, ele morreu. Mas ele foi salvo. Aleluia. Está no céu. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos nesta manhã. Amém. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Amém. Todas as bênçãos, todas as provisões, todo o cuidado, proteção. Pai, nós te glorificamos. Reconhecemos que sem ti nada podemos, sem ti nada temos, sem ti nada somos. E nós declaramos Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. A ti seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Crie. Por isso falei. Tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Glória a Deus. Ouça isso, queridos. A gente vê sempre isso, né? Compartilhe o vídeo, deixe um recadinho. Nós estamos falando isso hoje de verdade, para que você compartilhe a bênção, compartilhe uma cura, compartilhe aquilo que Deus tem feito, as maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Deixa no comentário, não para crescer as pessoas, para a gente ter mais gente visualizando, não, mas deixe para aqueles que virem, possam compartilhar, se alegrar e dar muito glória misturado com aleluia. Amém, igreja?